Que alegria, gente, poder estar aqui com vocês em mais uma pregação da nossa série Antes Tarde do que Nunca. É muito bom estar aqui com você, você que está acompanhando. Eu queria te pedir no início dessa pregação, se você pode, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, curte essa pregação e se essa mensagem até o final falar ao seu coração, envia ela para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Abre a sua Bíblia aí comigo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, de 4 a 9. Tô lendo, olha. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esteja no teu coração essas palavras que hoje te ordeno. Tu repetirás aos seus filhos, delas falarás quando estiveres sentado à tua casa ou andando a caminho, quando te deleitares ou te levantardes. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nos teus portões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, esse texto é muito interessante porque trata do povo de Israel. Você sabe que no Antigo Testamento, o povo egípcio foi liberto por Deus e convocado por Ele a viver uma nova vida. Aquilo que nós conhecemos como terra prometida, a terra que emana leite e mel, foi o que Deus prometeu ao povo hebreu que estava lá no Egito como escravos do faraó. E Deus, tendo feito a promessa, fez com que eles caminhassem por sobre a fé durante 40 anos até chegar à terra prometida. Só que aí está o detalhe, 40 anos é muito tempo. As pessoas parecem que se esquecem de coisas que normalmente a gente comeu ontem. Então imagina você caminhar 40 anos na ideia de uma promessa que um Deus fez para você. Infelizmente o povo então encontrou muitas dificuldades no meio do caminho, porque 40 anos não é pouca coisa. Então, antes tarde do que nunca, para você não desviar da promessa, porque embora sejam 40 anos, ela é real, faça memória. Antes tarde do que nunca, lembra da promessa. Antes tarde do que nunca, faz memória daquilo que Deus falou para você. Para você ter ideia, o povo de Deus era tão sem memória, era um povo tão esquecido, que Deus nessa passagem diz assim, ó, preste atenção, sabe as palavras que eu estou dizendo para você? Você pendura ela no corpo, coloca sobre o pescoço e nos umbrais das vossas casas. No Antigo Testamento, o povo judeu usava umas coisas nas suas indumentárias religiosas chamadas de filactérios. Filactérios eram versículos bíblicos espalhados pelo corpo. O povo de Israel, para não se esquecer daquilo que Deus tinha falado para eles lá na libertação do Egito, disse assim, ó, sabe tudo que eu disse para vocês? Que eu estou mandando vocês ensinarem para os filhos de vocês? Já que é 40 anos de caminhada, pendura no corpo. Coloca na frente da casa de vocês, para que vocês não se esqueçam que quem prometeu para vocês é fiel para cumprir. Então, antes tarde do que nunca, lembra da promessa. Antes tarde do que nunca, faz memória. O que eram os umbrais das casas? Se você já foi numa loja, toda loja tem por sobre a sua porta de entrada, no seu hall de entrada, uma placa, um banner, algo do tipo, para remeter, para lembrar quem está entrando, aqui loja pertence, ou aqui dono pertence. Então, uma placa numa porta de entrada era o que tinha na casa do povo de Israel, nos umbrais de suas casas, e também pendurados como filactérios pelo seu corpo. Para quê, Natan? Para que o povo não se esquecesse. Deus sabia que eram 40 anos de caminhada. Por isso Deus estava dizendo, grava essas coisas no coração de vocês, mas pendura no corpo também. Para que vocês não se esqueçam de tudo que a gente prometeu para você. A gente aqui é a Trindade dizendo, né?
A Trindade dizendo, do mesmo jeito que no Gênesis fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a Trindade poderia dizer, o Pai, do mesmo jeito que a gente, eu, o Pai, o Filho e o Espírito, prometemos para você, faça memória. Engraçado é que o Papa Francisco, em 2017, na sua homilia no dia da apresentação do Senhor, uma homilia aos consagrados, disse que justamente esse é o problema do povo consagrado da igreja. É um povo esquecido, um povo sem memória e que ao passar de 2 anos se esquece de tudo aquilo que Deus falou. E aí que está o problema da igreja do dia de hoje. A igreja atual do Brasil e do mundo não faz memória do que Deus falou e prometeu. É por isso que Deus aqui estava dizendo a Moisés para dizer para o povo, pendura no corpo, gruda no pescoço, coloca por sobre as casas de vocês, para que vocês não se esqueçam do que eu prometi. Quer ver um detalhe? Quantas promessas que Deus fez para você em 2019? E bastou uma pandemia, uma quarentena, semelhança com 40 anos do povo de Israel? Bastou uma quarentena para fazer você esquecer tudo aquilo que Deus tinha dito para você? Deus te prometeu as nações em 2020 e você se limitou, por quê? Porque os governadores, porque os prefeitos, etc., prenderam você nos seus estados, municípios. Olha como que nós nos esquecemos com facilidade. Basta alguma coisa errada acontecer. É o mesmo povo de Israel que, indo para a terra prometida, eu estou com sede, aqui eu tenho um copo d'água. Bastava o povo chegar para Moisés e dizer assim, Moisés, não tem água, estamos com sede, a gente quer voltar para o Egito, porque terra prometida a gente não está vendo, mas pelo menos lá a gente tinha água para beber. Bastava o povo sentir a barriga doer, mas eu estou com fome, então se esquece de tudo que Deus falou. Ô Moisés, pelo menos lá no Egito tinha o que comer. Os caras comiam cebola no Egito, e está dizendo que está com saudade, Está vendo como é que o povo, por pouca coisa, esquece o que Deus falou, o que Deus prometeu? É falta de memória isso, gente. Grava uma coisa no seu coração. Deus, Ele te chamou para ter presente Ele dentro de você. É por isso que no seu batismo, Deus, Ele é infundido dentro do seu coração. Todas as pessoas, quando nascem, elas têm uma coisa que a teologia chama de graça suficiente, que é a graça de criaturas de Deus. Mas quando elas são batizadas, elas têm a graça atual. E a graça atual é aquilo que Elizabeth da Trindade, Santa Elizabeth da Trindade, canonizada em 2017, dia 18 de outubro, um dia depois do meu aniversário, dizia: a inabitação trinitária. Deus mora dentro de você para que você não se esqueça daquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu a salvação, busque a salvação, ainda que demore 40 anos. As coisas que Deus te prometeu em 2019, como eu falei, você se esqueceu. Mas antes tarde do que nunca. E as coisas que Ele te prometeu esse ano? Você vai esquecer no ano que vem? Você vai deixar para lá em 2021? Você vai agir como se Deus nunca tivesse falado com você? Porque é assim que o povo de Israel agia, como se Deus nunca tivesse falado com eles. Não, acho que não existe um tal de Deus. Que terra prometida? Isso é coisa da cabeça de Moisés. Não, gente. Aquele que prometeu é fiel para levar a boa obra ao bom término. Quem promete cumpre. Porque como diz Números capítulo 23, Deus não é homem para mentir e nem filho de um homem para que se arrependa. Tudo que Deus te prometeu em 2019 só não aconteceu em 2020 porque você se esqueceu. Porque se você tivesse mantido presente, talvez como os israelitas aqui, com filactérios, com umbrais, com coisas para lembrar você não teria se esquecido. Talvez Deus te dê uma ferramenta para isso. E essa ferramenta é a Sagrada Escritura. Quantas coisas que você anotou na sua Bíblia que você não volta sequer para ler? Acho que quase todo mundo tem. Por exemplo, eu tenho um caderninho que eu sempre anoto as coisas que Deus vai falando ao meu coração, algumas pregações que eu faço. Por quê?
Porque eu não quero se esquecer de nenhuma das palavras que Ele me deu, porque tudo que Ele falou para mim, Ele vai cumprir. Nós estamos em 2020 e as coisas não deixaram de acontecer por conta da pandemia. Não foi o Covid-19, não foi o coronavírus, não. Foi eu e você que não tivemos memória suficiente para lembrar de tudo aquilo que Ele nos falou. E detalhe, muita coisa Deus disse para nós no ano passado, que a gente nem lembra mais. A gente nem lembra mais. É como se elas nunca tivessem existido. Mas, gente, parece que as coisas na vida com Deus deveriam ser diferentes. Grave uma coisa no seu coração. Pode anotar que essa frase é minha. A memória é o combustível da caminhada com Deus. Quem não faz memória perece, cai, cansa, desiste. Eu esses dias, conversando com a minha noiva no telefone, falei para ela: Elisa, eu estou cansado. E eu falei para ela: mas só tem uma coisa que não me faz parar. E ela disse: o que, amor? Aí eu falei: porque há 11 anos atrás, dentro do meu quarto, eu olhei nos olhos de Deus e Ele disse: eu te quero para mim. E todos os dias que eu tento olhar para trás, que eu tento desistir, eu faço memória. Então, meu irmão, antes tarde do que nunca. 2020 ainda não acabou. Ah, Natan, mas falta poucos dias. Não importa, dá tempo. Faz memória daquilo que Ele te prometeu. Pega o caderninho. Se a folha está velha, está amassada, se teve chuva e molhou, se você chorou muito e apagou um pouco, reescreve tudo de novo. Você vai começar um 2021 já de um jeito diferente, lembrando daquilo que Deus te prometeu e lembrando também daquilo que você prometeu para Ele, viu? Que Deus não se esquece, não. A gente faz promessa para Deus a esmo, não. A Bíblia diz: é melhor não fazer promessa alguma do que fazer uma promessa e não cumprir. Mas para isso é preciso fazer memória. Você pode estudar qualquer tipo de trabalho de marketing aí. Pessoas que visam o futuro, que trabalham pensando no longo prazo, porque tudo começa pequeno. Qualquer pessoa que trabalha com teste vocacional, sabe qual é a primeira coisa que ela manda você fazer? Fazer cartazes. Olha aí, os umbrais da Bíblia, os filactérios dos judeus, nos dias de hoje, atuais. Eles dizem assim, trace um planejamento de sonhos, coisas que você quer a longo prazo. E o que você faz? Cola no guarda-roupa, cola na gaveta, cola no negócio da cama, no encosto da cama, cola no espelho do quarto, cola em lugares que estejam visíveis. Para quê? Para que todos os dias, quando você acordar desanimado, que você não quiser levantar, você se anime, você faça memória de onde você quer chegar, para onde você tem que ir. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém planta hoje e colhe amanhã. Você planta hoje e depois de alguns meses, dependendo, alguns anos, você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Então, antes tarde do que nunca, lembra daquilo que Deus fez por você. Antes tarde do que nunca, lembra das promessas que Ele te fez. Antes tarde do que nunca, faz memória. Lembra da promessa, meu irmão. Lembra daquilo que Deus te falou. Você esqueceu, por quê? Porque você não anotou. Porque você achou que a voz de Deus era a sua cabeça. Mas eram promessas que Ele estava te dando e você deixou para trás. Você se esqueceu. Mas calma, dá tempo. Antes tarde do que nunca. 2020 ainda não acabou. As promessas dele são irrevogáveis e você pode, com a graça de Deus, cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Talvez você não lembre de muitas das promessas que Deus te fez. Talvez você não lembre de, nem 80% do que Deus te falou e do que Ele te prometeu. Mas tem uma coisa que você não se esqueceu. Sabe o quê? Você não se esqueceu de como Ele te livrou. Você está onde você está hoje, já é uma vitória. Eu tenho certeza que você passou por muita coisa. Talvez sua mãe quis te abortar. Ah, mas minha mãe quis me abortar, Natan.
Tá, mas você passou a perna no diabo, você está vivo, não está? Você está me assistindo no YouTube. Então você é um vencedor no nome de Jesus, porque tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, Ele cumpriu. Ele já te livrou. Então Ele vai continuar te livrando. Mas não se esqueça das promessas dEle. Tatua na testa. Brincadeira, tatuagem não. Mas escreve na testa se precisa. Mas não se esquece. Faz memória. Lembra da promessa. Porque antes tarde do que nunca. Mas tudo aquilo que Ele te prometeu, você é capaz de realizar, porque Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe. E que o seu próximo ano seja um repleto das promessas que Ele está te fazendo agora. Deus abençoe você.